Olá, seja bem-vindo. As redes sociais configuram um mundo que não corresponde à realidade. Quem é usuário assíduo acaba criando expectativa e se frustrando. É um universo que se retroalimenta de idealizações. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Josi Cristine Martins. Ela é especialista em proteção social e desenvolvimento e professora da Universidade Positivo, aqui de Curitiba. Tudo bem, Josi? Tudo bem. Obrigado pela disponibilidade. Que mundo é esse apresentado nas redes sociais? Bom, esse é um mundo que partiu da ideia, né, de conectar pessoas, de aproximar pessoas, principalmente aquelas que estavam distantes. Mas acabou se tornando um recurso para compartilhar aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia, só que muitas vezes isso é feito de forma... é um recorte, né? Então algumas questões e algumas demonstrações muito ilusórias, muito utópicas, como se a vida fosse perfeita, sempre bonita e todo mundo vivendo em harmonia, né? É um mundo que se tornou muito mais de aparência do que de essência. As redes sociais funcionam como uma espécie de, entre aspas, fofoqueira da vida alheia? Nós temos, além daqueles que gostam de se expor, aqueles que gostam de olhar. Então, muitas vezes, se nós queremos saber da vida de alguém, o que está acontecendo, ou o que a pessoa está fazendo, nós acessamos a rede social dela, né? Em vez de perguntarmos para ela o que está acontecendo, como que está a vida dela, nós vamos até a rede social. E aí, a partir disso, você olha lá o que está acontecendo, aí comenta com o outro e tal. Então, ela acaba sendo, sim, né, um recurso como se fosse de fofoca mesmo, né? Mas de uma forma que você consegue acessar o conteúdo sem necessariamente ter contato direto com a pessoa, o que, de certa forma, facilita, né? Porque é diferente você chegar para alguém e perguntar ou falar alguma coisa na cara dela e você ter esse acesso à informação por meio de uma rede social, que você não precisa estar em contato direto, cara a cara com a pessoa, né? Que isso acaba inibindo de certa forma. E isso acaba dando margem para você idealizar o que você quiser a respeito da vida do outro, né? Exatamente, né? Porque na verdade as pessoas mostram na rede social aquilo que elas querem, né? De forma geral é o lado bonito, o lado perfeito, a família propaganda de margarina, as tuas conquistas, né? São poucas as pessoas que vão mostrar a dificuldade, o dia a dia. Claro, tem aquelas que usam para, como a gente diz, né, lavar roupa suja também. Isso também dá ibope, de certa forma, também ajuda na fofoca, mas acaba se demonstrando muito mais o lado bonito, ainda que maquiado, né? É a foto bonita, é o vídeo legal, mas não se vê o que está por trás disso, né? Não se sabe de fato qual é a história que circunda toda essa imagem que está sendo mostrada, né? E aí se torna muitas vezes algo bastante ilusório, porque aí você constrói uma realidade a partir de fragmentos daquilo que te é apresentado. E as pessoas têm essa tendência de ficar se projetando mesmo na vida do outro? Sempre, né? Nós sempre fizemos isso e talvez continuemos fazendo isso, mas quando você tem um acesso fácil, principalmente a pessoas que estão numa condição de exposição já, que é característico, artistas, né, de forma geral, sejam eles atores, cantores, ou hoje os influencers, né, eles acabam por terem a sua vida, a sua profissão muito expostas, o outro, né, que vê aquilo, muitas vezes ele projeta, ele deseja ter aquela mesma coisa, ele quer ter aquela mesma vida, só que ele aquela coisa como se eu fosse dormir de um jeito e acordar de outro, né, como se essa mudança fosse muito fácil, e esse desejo, né, por viver a vida do outro, porque aquela história da grama do vizinho sempre ser mais verde, né? E aparentemente a vida do outro ser mais interessante, mais glamurosa, isso pode acabar causando algum tipo de sofrimento, né? Aí você olhar para a sua vida e se sentir frustrado, se sentir, enfim, entrar num nível de sofrimento que nem sempre você sabe lidar com isso. Quais as implicações de ficar tanto tempo envolvido ou à disposição das redes sociais? Quando nós olhamos, né, o uso que nós fazemos da rede social, ela, ao mesmo tempo que aproxima, ela afasta. Ela te aproxima de um outro que está distante.
E esse distante não precisa ser tão distante, né? Às vezes você está numa sala e a pessoa está na outra e vocês estão conversando. Mas ela te distancia daqueles que estão próximos a você. Então, acaba sendo algo bastante contraditório, esse aproximar distanciando, te afasta e te distancia da sua realidade. Então, nós acabamos nos dispersando mais porque estamos muito focados na rede social, ali com o aparelho, o celular, o tablet ou mesmo o computador, e nem sempre vemos o que está acontecendo ao nosso redor. Nos distancia da família, e muitas vezes nós estamos presentes, mas não estamos. Estamos ali de corpo presente, mas não de alma, de cabeça, não estamos vendo o que está acontecendo, não estamos participando daqueles momentos. Mesmo se a gente for pensar agora, retornando às atividades, shows. Você vai num show, quantas vezes você vê a pessoa tá ali filmando o show? Ela não está nem vendo direito o show, ela está vendo pela lente do celular, porque na mesma hora ela posta isso na rede social. Então, isso acaba distanciando, na verdade, em vez de aproximar. E, de novo, muitas vezes passando essa falsa ideia de que a vida é perfeita, de que tudo está bem e lindo o tempo todo. Estamos deixando de olhar para nós mesmos para ficar sempre com o olhar em cima do outro? O uso da rede social e essa autoexposição, à vida das outras pessoas, também é uma forma de fuga. Porque enquanto eu estou cuidando da vida alheia, eu não estou cuidando da minha. Enquanto eu estou olhando para o outro, eu não estou olhando para mim. Ou de chegar nesse ponto dos comparativos, de eu olho a vida do outro, acho que a vida do outro é perfeita, e aí a minha vida, então, é ruim, a minha vida não tem sentido. Então tem esses dois lados, de ou você não se olhar, não olhar para a sua vida, para a sua situação, para a sua condição, ou você acabar olhando, fazendo esse comparativo. E nós temos que entender que as pessoas são diferentes, vivem em contextos diferentes e realidades diferentes. Então, por mais próximo que seja o contexto de realidade nosso e daqueles que nós acompanhamos na rede social, a nossa vida nunca vai ser igual, nós não somos iguais. Mas isso gera todo um peso, o que acaba muitas vezes acarretando em sofrimento. Como usar as redes sociais de forma saudável? Usar a rede social de forma saudável, acredito que esteja sendo uma das coisas mais difíceis para nós fazermos, principalmente depois do contexto da pandemia. Nós tivemos a imposição de isolamento social e essa necessidade de nos conectarmos e nos aproximarmos utilizando as redes sociais. Mas aí nós precisamos, cada um de nós precisa entender qual é a real função da rede social na nossa vida e administrar o tempo que passa na rede social, administrar a quantidade de informação que nós dispomos. Às vezes há uma exposição excessiva, o que pode até chegar num nível de risco, tanto para adultos, talvez num nível um pouco menor, mas principalmente para crianças e adolescentes. Então ter esse cuidado de fazer um uso consciente. E claro, tem pessoas que trabalham muito com rede social, precisam das redes sociais para divulgar o seu trabalho. E mesmo isso, nós sabemos que às vezes pode se tornar algo que poderia contribuir bastante para a divulgação do trabalho, para o acesso das pessoas, para conhecerem o seu trabalho, mas também se torna, em alguns aspectos, algo que sufoca. Então, cabe a nós sabermos administrar o tempo e como nós fazemos esse uso. Então, de entender que, ok, você pode compartilhar fotos, compartilhar vídeos, mas cuidar com essa exposição excessiva e cuidar com essas comparações. Quando isso vira problema e precisa de ajuda? Algumas pessoas não conseguem ficar longe do celular, ou, enfim, de qualquer aparelho, em geral o celular, que dá o acesso mais fácil e mais rápido às redes sociais. Quando isso extrapola, que começa a causar sofrimento, a pessoa não consegue ficar sem, às vezes ela fica até assim, começa a prejudicar no trabalho, começa a prejudicar o sono, as atividades do dia a dia dela, porque ela não consegue soltar. Ela está o tempo todo em função disso, para tudo ela faz uma foto, ela tira uma selfie, porque ela precisa postar e tem que ser em tempo real. Quando ela começa a perceber, às vezes nem sempre é ela que vai se dar conta num primeiro momento, às vezes alguém sinaliza para ela, mas quando ela começa a perceber que aspectos da vida dela estão sendo
prejudicados por conta do uso excessivo da rede social. Claro, o ideal é sempre procurar quanto antes, se percebe que não consegue controlar esse impulso, mas se chega num ponto de que isso está, de alguma forma, prejudicando, é importante procurar ajuda, né? E aí, nesse caso, acredito que principalmente a ajuda psicológica, fazer uma psicoterapia, para tentar entender, né, o que está por trás de tudo isso e começar a trabalhar de forma a reduzir o uso. Não quer dizer que vamos parar tudo e nunca mais eu vou usar e não vou, né, não quero nem saber de rede social. Não é a nossa realidade hoje, né, mas é aprender a lidar com esse recurso de forma saudável, fazendo um uso consciente. Josi, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.